Capítulo 9. Do Principado Civil. Mas passando a outra parte, quando o cidadão privado, não por perfídia ou outra intolerável violência, porém com favor de seus concidadãos, torna-se príncipe de sua pátria, o que se pode chamar principado civil. Para tal se tornar, não é necessária muita virtude ou muita fortuna, mas antes uma astúcia afortunada. Digo que se ascende a esse principado, ou com favor do povo, ou com aquele dos grandes. Porque em toda cidade se encontram estas duas tendências diversas, e isso resulta do fato de que o povo não quer ser mandado nem oprimido pelos poderosos, e estes desejam governar e oprimir o povo. É destes dois anseios diversos que nasce nas cidades um dos três efeitos: ou principado, ou liberdade, ou desordem. O principado é constituído ou pelo povo ou pelos grandes, conforme uma ou outra destas partes tem oportunidade. Vendo os grandes não lhe ser possível resistir ao povo, começam a emprestar prestígio um dentre eles e o fazem príncipe para poderem, sob sua sombra, dar expansão ao seu apetite. O povo, também, vendo não poder resistir aos poderosos, volta a estima a um cidadão e o faz príncipe para estar defendido com a autoridade do mesmo. O que chega ao principado com a ajuda dos grandes se mantém com mais dificuldade daquele que ascende ao posto com o apoio do povo, pois se encontra príncipe com muitos ao redor lhe parecerem seus iguais, e por isso não pode nem governar nem manobrar como entender. Mas aquele que chega ao principado com favor popular, aí se encontra só e ao seu derredor não tem ninguém ou são pouquíssimos que não estejam preparados para obedecer. Além disso, sem injúria aos outros, não se pode honestamente satisfazer os grandes, mas sim pode fazer bem ao povo. Eis que o objetivo deste é mais honesto daquele dos poderosos, querendo esses oprimir enquanto aquele apenas quer não ser oprimido. Contra a inimizade do povo, um príncipe jamais pode estar garantido, por serem muitos, dos grandes. Porém, pode-se assegurar porque são poucos. O pior que pode um príncipe esperar do povo hostil é ser por ele abandonado. Mas os poderosos inimigos não só devem temer ser abandonado, como também deve recear que os mesmos se lhe voltem contra, pois que, havendo neles mais visão e maior astúcia, contam sempre com tempo para salvar-se e procuram adquirir prestígio junto àquele que esperam venha a vencer. Ainda, o príncipe tem de viver, necessariamente, sempre com o mesmo povo, ao passo que pode bem viver sem aqueles mesmos poderosos, uma vez que pode fazer e desfazer a cada dia esse seu poderio, dando-lhes ou tirando-lhes reputação, a seu alvedrio. E, para melhor esclarecer esta parte, digo que os grandes devem ser considerados em dois grupos principais: ou procedem por forma a se obrigarem totalmente à tua fortuna, ou não. Os que se obrigam e não são rapazes devem ser considerados e amados. Os que não se obrigam devem ser encarados de dois modos. Se fazem isso por pusilanimidade ou por natural defeito de espírito, deverás servir-te deles, máxime que são bons conselheiros, porque na prosperidade isso te honrará e na adversidade não precisarás temê-los. Mas quando eles, ardilosamente, não se obrigam por ambição, é sinal que pensam mais em si próprios do que em ti. Desses deve o príncipe guardar-se temendo-os como se fossem inimigos declarados, porque sempre, na adversidade, ajudarão a arruiná-lo. Deve, pois, alguém que se torne príncipe mediante o favor do povo, conservá-lo amigo, o que se lhe torna fácil, uma vez que não pede-lhe senão não ser oprimido. Mas quem se torne príncipe pelo favor dos grandes, contra o povo, deve antes de mais nada procurar ganhar este para si, o que se lhe torna fácil quando assume a proteção do mesmo. E, porque os homens, quando recebem o bem de quem esperavam somente o mal, se obrigam mais ao seu benfeitor, torna-se o povo desde logo mais seu amigo do que se tivesse sido por ele levado ao principado. O príncipe pode ganhar o povo por muitas maneiras que, por variarem de acordo com as circunstâncias, delas não se pode estabelecer regra certa, razão pela qual das mesmas não cogitaremos. Concluirei apenas que a um príncipe é necessário ter o povo como amigo, pois, de outro modo, não terá possibilidades na adversidade. Nabis, príncipe dos espartanos, suportou o assédio de toda a Grécia e de um exército romano coberto de vitórias,
contra eles defendendo sua pátria e seu Estado. Bastou-lhe apenas, sobrevindo perigo, garantir-se contra poucos, o que não seria suficiente se tivesse o povo como inimigo. E não surge alguém para refutar esta minha opinião com aquele provérbio bastante conhecido de que quem se apoia no povo firma-se na lama, porque o mesmo é verdadeiro somente quando um cidadão privado estabelece base sobre o povo e imagina que o mesmo vai libertá-lo quando oprimido pelos inimigos ou pelos magistrados. Neste caso, seria possível sentir-se frequentemente enganado, como os Gracos em Roma e Messer Giorgio Scali em Florença. Mas sendo um príncipe quem se apoia no povo, que possa mandar e seja um homem de coragem, que não esmoreça nas adversidades, não careça de armas, mantenha com seu valor e suas determinações alentado o povo todo, jamais se sentirá por ele enganado e constatará ter estabelecido bons fundamentos. A miúde, esses principados periclitam quando estão para passar da ordem civil para um governo absoluto, porque esses príncipes o governam por si mesmos ou por intermédio dos magistrados. Neste último caso, a situação dos mesmos é mais fraca e perigosa, porque dependem completamente da vontade dos cidadãos prepostos à magistratura, os quais, principalmente nos tempos adversos, podem tomar-lhes o Estado com grande facilidade, ou contrariando suas ordens, ou não lhes prestando obediência. E o príncipe não pode, nas ocasiões de perigo, assumir em tempo a autoridade absoluta, porque os cidadãos e os súditos, acostumados a receber as ordens dos magistrados, não estão, naquelas conjunturas, para obedecer às suas determinações, havendo sempre, ainda, nos tempos duvidosos, carência de pessoas nas quais ele possa confiar. Tal príncipe não pode fundar-se naquilo que observa nas épocas de paz, quando os cidadãos precisam do Estado, porque então todos correm, todos prometem e cada um quer morrer por ele enquanto a morte está longe. Mas na adversidade, no momento em que o Estado tem necessidade dos cidadãos, então poucos são encontrados. E tanto mais é perigosa essa experiência, quanto não se a pode fazer senão uma vez. Contudo, um príncipe hábil deve pensar na maneira pela qual possa fazer com que o seu cidadão sempre e em qualquer circunstância tenha necessidade do Estado e dele mesmo, e estes, então, sempre lhe serão fiéis.